telespectadores, bem-vindo a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos no Concelho de Penafiel, na freguesia de Canelas, e temos connosco os corpos sociais desta junta. Temos então o Sr. Presidente, o Sr. Fernando Ferreira, temos o Secretário, o Sr. Roberto Ferreira, e temos o Tesoureiro, o Sr. Carlos Flores. Para os três, desde já, a minha boa tarde e muito obrigado por nos receberem nesta vossa casa. Então, para iniciarmos esta nossa conversa, vamos começar aqui, por exemplo, com o Sr. Secretário, e eu pediria para descrever um pouco Canelas. Canelas é uma freguesia bonita, com vista para o Rio Douro. Aliás, o Rio Douro faz parte da freguesia. Tem cerca de 1.600 pessoas. Segundo os últimos censos. Sim, exatamente. Estende-se por cerca de 12 km quadrados também. E basicamente é feita por pessoas humildes e que muito acolhedoras. E que se dedicam. É bom viver em Canelas? Eu penso que sim. É nascido e criado cá? Não sou nascido cá, mas sou praticamente. Mas fui sempre criado cá. Com certeza. Perguntaria aí ao Sr. Tesoureiro, esta freguesia, se a tivéssemos que classificar, se tivéssemos uma tabela para classificar esta freguesia em termos de qualidade social, se ela freguesia rica, pobre, remediada, onde é que a enquadrar? Mais na parte remediada, rica não podia ser. Mas também não é uma freguesia pobre? Não, de maneira nenhuma não é. De maneira nenhuma. Vocês aqui são, por exemplo, o desemprego, foi uma coisa que afetou a freguesia ou Bastante. Vocês não sentem isso? Bastante, desde que, portanto, na questão como é suportada à base da construção civil, como há muita falha de paragem na construção civil e exatamente, afeta logo a freguesia, não é? Por se refletir. Eu voltava aqui ao Sr. Secretário para lhe fazer uma pergunta um pouco diferente, que era, a nível de apoios sociais aqui na freguesia, vocês têm algum apoio social, não têm? A nível de junta de freguesia? Não, estamos a falar da freguesia, não tem que ser propriamente a junta. De apoio social, em termos de instituição de solidariedade, temos uma, que é a Associação de Desenvolvimento. E faz exatamente o que? Portanto, tem um lar de idosos, tem centros de dia e também faz serviço ao município. A junta colabora de alguma forma com essa instituição? Sim, teve uma grande contribuição a quando da constituição da associação e da construção do lar. Deu um grande apoio. E, neste momento, vamos apoiando, com certeza, não é? Naquilo que nos é permitido, mas de uma forma mais moderada. Vocês aqui fazem, ou têm alguma solicitação da parte dos vossos fregueses quanto a apoio a nível alimentar ou financeiro? Não. Temos a parte dos cabazes de Natal, que são oferecidos. Mas isso vocês referem, não há uma solicitação? Exato, não há um pedido de fregueses. Então o nosso telespectador pode aprender que Canelas não tem uma situação de forma, como se vê em muitas freguesias, que a junta é constantemente solicitada para apoio a essas freguesias, nomeadamente até para ajudar a pagar uma fatura de luz ou coisa parecida. Vocês não temos esse tipo de situação. Não têm. Por exemplo, como é que é feito aqui o acompanhamento ao idoso, mas que não está no ar, mas vocês têm cá idosos, certeza absoluta, à semelhança de todas as freguesias do país, atrevo-me quase a dizer, a viver um pouco sozinhos em casa, ou não? Não. É assim, portanto, em comparação com a realidade do país, não temos praticamente nada mesmo. Ou seja, os idosos aqui estão inseridos na família, portanto não há idosos a viver sozinhos. Pode haver Dá aquela cultura que os filhos tomam conta dos pais. Sim, ainda há muito aqui essa cultura. Aqui é uma freguesia, nós, como o Sr. Presidente vai fazer referência a seguir muito bem, nós efetuámos umas filmagens aqui na nossa freguesia, que vão passar junto a este programa, e vê-se que esta freguesia não tem muito espaço verde, não é? É uma freguesia com uma forte componente de rural. E eu perguntava, quando se fala em rural, para o nosso telespectador perceber, aqui a ruralidade está ligada à agricultura ou uma ruralidade só que tem espaços verdes? Neste momento, a atividade económica da freguesia está muito mais ligada ao comércio e à construção civil. Portanto, a agricultura já não há
portanto, a atividade da agricultura como havia há uns anos atrás, não é? A agricultura mais subsistente. Exatamente, é apenas isso. É apenas não há uma isso. agricultura com uma vertente comercial. Não. É mesmo para subsistência. De alguma forma, esta crise, tirando a parte da. Eu perguntava ali ao professor, tirando a parte que já aqui falámos da construção civil, porque afeta realmente a crise, mexendo com a construção civil, acaba para todo. Houve mais algum setor que se de alguma forma a crise viesse tivesse prejudicado diretamente aqui em Canelas? Sim, o comércio por si só é um arrastar da situação, não é? Se há bastante comércio dependendo dos fregueses, não é? Não havendo fundo de maneio, sente-se, não é? Eu perguntava, uma pergunta que provavelmente não vai saber responder. Eu perguntava a sua opinião, que vai valer o que vale, porque não é uma questão que se tivesse a solução eu dava-lhe os parabéns imediatamente, que é, fazendo agora uma retrospectiva para o ano em que nós entramos na União Europeia, e olhando em que é que viemos terminar nesta crise profunda, onde nós infelizmente somos um dos protagonistas principais, na sua ideia acha que continua a valer a pena nós termos ficado tal moeda única ou não? A minha opinião mesmo é assim, custa dizer, na minha opinião, foi muito mal. Na minha opinião. A nível portanto, de valências e a nível de comércio, a nível de línguas e por aí fora, não é? Foi bom, mas a mim não me trouxe nada de novo. E a Canelas? A Canelas, também não. Canelas, por exemplo, nós, de facto, por termos dado a moeda única, uma das coisas que trouxe foi alguns projetos apoiados pela União Europeia que contribuíram para o desenvolvimento de muitas freguesias de Portugal. Não sei se a vossa se teve ou não algum projeto que fosse financiado pela União Europeia. Tivemos, mas é assim, eu acho que eu acho que as contrapartidas foram menores do que aquilo que se estava à espera, se calhar, penso eu. Porque quando me diz que o nível de vida custava por exemplo, um pão que custava 2 estudos, agora custa 22, não é? Acha que houve um aproveitamento da parte financeira que fez subir imediatamente o custo de vida? Pelo facto de termos entrado no euro? Sim. Ok. E eu perguntava aqui ao seu secretário uma coisa também que provavelmente nós estamos na vai valer a sua opinião. Duração desta crise. Quantos anos é que acha que esta crise ainda nos vai acompanhar? E quando eu falo na duração da crise, eu não falo nós voltarmos aos padrões que tínhamos há 3 ou 4 anos. Para mim, e penso que para o português na generalidade, a crise terminará no dia que nós tivermos a certeza que no dia seguinte não somos sobressaltados por uma nova medida de austeridade. Penso que para qualquer português esse será o fim da crise. Por exemplo, assim, bem, pior do que o que estamos, não vamos ficar. Tem alguma ideia, mediante o panorama que houve nas televisões, jornais, etc., alguma ideia quanto à duração desta crise ainda? Na minha opinião, no mínimo mais 5 anos. E acha que o português terá capacidade para sobreviver durante 5 anos? Com este tipo de austeridade? Com este tipo de austeridade, não. É impossível. E, portanto, a austeridade terá que ser feita de outra forma, ou pelo menos a contenção de despesa terá que ser feita de outra forma do que foi feito até agora. E não só até porque a despesa, a contenção continua a existir. A contenção não, peço desculpa. Portanto, a austeridade continua a existir é pelo lado da receita. Portanto, aumenta-se impostos. Em termos de despesa, a redução da despesa é quase nula e, portanto, terá que ser diferente. Deveria começar a fazer ao contrário, começarmos por reduzir a despesa, não é? E continuamente começar a aumentar a receita. Com certeza, mas para aumentar a receita é preciso investimento. Pegando nessas suas palavras, eu vou aproveitar para introduzir um tema que não posso deixar de falar, que é o novo mapa autárquico. Há semelhança do mapa autárquico do que se vê aí pelo país fora. Eu queria que dissesse ao nosso telespectador em que situação é que fica a freguesia de Canelas. Se agrega, se é agregado, se fica igual. Não, Canelas fica exatamente como estava. Portanto, fica sozinho. Não tem qualquer tipo de alteração. Não. Eu perguntava também,
ainda à parte económica, uma das medidas anunciadas para esta agregação para o desenho do novo mapa autárquico foi uma poupança efetiva. Eu pergunto se acha que de alguma forma o Estado vai poupar dinheiro com acabar algumas freguesias, com a agregação dessas freguesias. É assim, portanto, em algumas situações vai. Portanto, por exemplo, nos centros, nas zonas urbanas, acredito que sim. Mas a zona urbana vai ter sempre a freguesia junto ao município, essa não acaba. Pois. Nós temos 308 municípios, como deve saber, e essas 308 juntas de freguesia, que na opinião de muita gente da qual eu subscrevo, que deveria ser, havendo alguma agregação ou alguma extinção, deveriam começar da sede do Conselho, porque tem a Câmara próxima, mas essas são das que não vão ser extintas. Essas, à semelhança do que vai acontecer aqui em Penafiel, essas agregam, ficam ainda maiores. Exatamente. Não é? Mas concorda com esse desenho, no fundo, não acha que já existe a Câmara para suprir as necessidades de quem vive junto ao centro mais urbano do Conselho? Sim, exatamente, eu concordo consigo, exatamente nesse ponto. Eu estou em desacordo exatamente com a agregação e a extinção de freguesias na zona mais rural, não é? Mais distante de Santo Conselho. Exatamente, porque as pessoas, portanto, já lhe tiram e compreendo que às vezes é preciso requalificar e renovar os serviços e torná-los mais eficazes, mas não se pode tirar todo o acesso da população ao Estado, não é? Porque se tiram de tribunais, tiram dos centros de saúde, que muitas vezes são decisões compreensíveis, mas em termos administrativos no que toca às juntas de freguesia, acho que deveriam continuar a existir, porque a junta de freguesia é como é que eu ia dizer, é o braço mais próximo da população. É quem a população recorre. E eu, como autarca de uma aldeia, sei bem o que é isso. De uma freguesia pequena, rural, ou pelo menos intermédia, sei bem o que é isso. Aqui em Penafiel, o mapa autárquico foi decidido em Assembleia Municipal ou vocês deixaram isso ao critério da Poder Central? Foi decidido em Assembleia Municipal. Portanto, vocês chegaram a acordo quanto às freguesias que fizessem essa devida agregação. Exatamente. Isso foi a proposta de que partido? Podemos saber? Ou houve mais que uma proposta? Houve mais que uma proposta, não foi? Isso não estou muito por dentro. Aqui, Sr. Presidente, é que... Com certeza, também não seria importante. Sr. Presidente, agora chegou a hora de falar um pouco com o senhor, porque vamos falar diretamente do seu mandato. O Sr. Presidente há quantos anos, ou há quantos mandatos é que está aqui nesta Junta de Freguesia? Há 5 mandatos. Portanto, vai fazer 20 anos em outubro de 2013. Entrei em 93. Portanto, está de saída? Estou de saída. A lei assim o obriga. Já se perfila um candidato para o seu lugar? O senhor está a tratar de arranjar alguém para dar continuidade à obra ou é um assunto que o senhor vai deixar a cargo de quem vem? Normalmente não sou eu que arranjo o candidato, não é? É o partido que arranja. Não é? Agora, não tenta ter alguma há sempre intervenção? os pedidos de informação. O Sr. Presidente de Conselho dará. Eu dou-lhe 4 ou 5. E daí sairá um. E daí sairá um. Com certeza. Ó, Sr. Presidente, agora pediria, não que nos enumerasse todas as obras, porque acredito que serão imensas ao longo de 20 anos, não é? Acredito que ao longo de 20 anos estamos a falar numa transformação que se calhar será radical numa freguesia, mas pediria que me falasse de algumas obras, das mais emblemáticas, daquelas que mais prazer lhe deram fazer em prol da sua população. Tenho muitas obras que eu quando entrei em 93, isto era poucas estradas havia, era caminhos de carro depois, que era o trator. E agora, não sei o que é, houve alargamentos de estradas, houve estradas novas, foi muita obra que se fez aqui na freguesia, que desenvolveu bastante a freguesia de Canelas, para as pessoas que vêm visitar a freguesia e conheciam a freguesia, chegam aqui e eu tenho muito orgulho em eles falarem que a freguesia está muito desenvolvida. Mas é capaz de nos citar algumas obras que lhe deram, por exemplo, nós demos aí uma voltinha
e vimos, vocês inauguraram recentemente um polo escolar, não é? Tem um polo novo. Mais obras que o Sr. Presidente tenha gostado de fazer? Não, as que deram assim mais relevantes foi a estrada da UF, uma rua nova que se abriu também em Vilar, a rua de São Pedro, foi também 2,5 km para cada um lugar, que antigamente era de lugares, agora já está a mão de ruas, mas antigamente nós tínhamos 22 lugares. Esta freguesia tinha 22 lugares. Agora está, a toponímia está tudo em ruas, não é? Mas Acabaram os lugares, então, na freguesia? acabaram os lugares e agora está tudo em toponímia, que era... Sr. Presidente, em termos de saneamento, como é que está a freguesia de Canelas, por exemplo? É o mais fraco que temos aqui na nossa freguesia, falta-nos o saneamento, quer dizer, temos uma parte, um quadro de saneamento, a água ao domicílio está completa, pode-se pôr a 90% da água ou mais. O saneamento é que está bastante atrasado. Chegaram a fazer, nós passámos por aquele trator que estava ali embaixo a tratar também das águas pluviais, sim. E temos em saneamento que é para aí 2 km, 2 km e meio. Mas o Sr. Presidente tem uma razão para o saneamento não ter avançado mais? Ora bem, aqui os pedidos, conforme fizeram aqui grandes obras, a Câmara fez muita obra, obras importantes, e o saneamento era de uma das obras mais importantes. Eu até tinha também prometido que iria fazer, mas como o país está nesta situação, pronto, não há dinheiro, a Câmara queixa-se igual, quer dizer, diz que não há dinheiro para fazer. E antigamente vinha dinheiro da CEE para ir assim feito. Agora, não há estes dinheiros que vêm da CEE e eles dizem para... Pronto, e vai aguardando, só já dá 10 milhões. Para 10 milhões. O Sr. Presidente, outra obra que já foi mencionada aqui, e penso que o Sr. Presidente deve, em muito, lhe deve à sua figura, essa obra está concretizada, que é o lar. O lar foi uma das peças fundamentais aqui para a sua freguesia, não? Foi, e também faz parte do lado de idosos. Isso também faz parte da administração do lado de idosos. Que eu arranjei a associação. E entrei juntamente com alguns amigos, algumas pessoas que fizeram parte dessa associação, e ainda continuo nesta lá como visto. Outra coisa que o Sr. Presidente não falou e que eu considero, e tenho notado pelas conversas que tenho tido com colegas do Sr. Presidente, que as populações dão muito valor, é a Casa Mortuária, que também já foi feita no mandato do Sr. Presidente, presumo eu. Sim, foi há 2 anos. Também foi uma vitória, penso eu que foi uma vitória grande aqui para a sua... Não, é isso que eu tenho aqui para obras que são obras já da Câmara. Sr. Presidente, mas as obras da Câmara... Embora ali a mortuária, a Câmara deu 60 mil euros, nós tivemos que dar 35 mil, quer dizer... Nem que a Câmara pagasse por inteiro, se não houver uma pressão das freguesias, nenhuma obra é feita. Porque quando nós perguntamos as obras, quando nós falamos, nós sabemos que as obras grandes, e a população também sabe que as obras grandes têm que ser feitas pela Câmara, porque vocês, a vossa verba, o vosso orçamento não permite, não é, fazer grandes obras. Para não lembrar muitas obras, eu até tinha... Olha, diga lá, Sr. Presidente, faça lá Eu até tinha um rolo das obras feitas ao longo destes anos. Tinha aqui algumas obras de grande envergadura, de protocolos com a Câmara Municipal. Temos o alargamento do cemitério, porque não tínhamos Já tinha excedido a capacidade, não é? Exatamente. E fez-se o alargamento para 96 câmaras. Por isso, foi logo no início do concurso. E isso, o mandato começou logo por uma coisa que afeta em muitas populações. Exatamente, a tratar disso. Depois temos tivemos o alargamento do cemitério, o jardim de infância,
porque foi do segundo, ou seja, o primeiro, quer dizer, saiu naquele ano, 2, foram os primeiros. Continua a funcionar? Continuaram a funcionar, mas ia dizer que foi os primeiros jardins de infância novos, foi Canelas e Coelho. Foram os dois ao mesmo tempo. Depois temos também no Alargamento, também temos o Polo Desportivo. Vocês têm cá um polo desportivo? Sim. Também construído no Mato, Sr. Presidente? Também exatamente, com 3 balneários. 3 balneários, tem a Casa Nucleária e o Centro Escolar e uma rua que nós fomos lá ao Alário, vocês tiveram passar lá naquela rua, a Rua Nova de Setembro. Aquela rua também foi feita pela Câmara, quer dizer, foi pedido que eu fiz à Câmara e eles fizeram os acessos para lá. Junto da capela, daquele sítio onde se vê o Bigor, que o nosso telespectador vai ter a oportunidade de ver essas imagens, vê-se um campo, não é? Um campo, vê-se o desenho de um campo com várias valências, com basquete, penso que é futsal, etc. É desse polo desportivo que estamos a falar? É esse. Não, é esse não. Não, é esse. Mas esse que se vê nas imagens, eu vou perguntar que eu sou secretário, porque ele está aqui a andar com a cabeça que não. Aquele que se vê, sabe que estou a falar, só para situar os nossos telespectadores. Aí é particular, é privado, não é desse tamanho. É uma associação. Nós estamos a falar aqui junto, aliás, junto à Nós estamos a falar do polo desportivo, é o que está aqui. Está aqui junto à freguesia. Sim, eu por acaso estou uma curiosidade porque reparei, quando estivemos a captar essas imagens, reparei naquele campo e fiquei com curiosidade de saber se a freguesia, se não seria nada. Não, mesmo aqui tem a Bela Vista, depois tem a Remar, Vocês têm cá Remar também? e tem o refúgio da Amanhecer. Remar aqui faz parte do refúgio da Amanhecer. A Remar aqui tem algum polo de albergue? Portanto, tem algumas pessoas ali a residir, a fazer tratamento. Aí vocês têm essa valência cá? Sim. Sr. Presidente, o que é que falta fazer em Canal? O senhor agora está de saída com essas obras todas, com esta dinamização toda. Não, mas eu tenho aqui mais. Então faça o favor. Aqui tenho isto da Câmara, Como eu disse, e a água faltava só o saneamento. Nós, a maior, que era uma obra muito importante, era o saneamento. Pronto. Já disse que temos 2,5 km de saneamento. E faltava-nos o saneamento. De resto, nós em obras assim, de grande vulto, nós temos quase tudo aqui. Sr. Presidente, acha que quem virá agora terá como meta, poderá ter como meta o saneamento e de resto é fazer um pouco a manutenção daquilo que se deixa? Exatamente. Pode-se entender dessa forma? Há sempre muita obra a fazer, não é? Pronto, coisa de passeio. Mas obras assim que façam, que vão mexer com a população, presumo que está bem encaminhado, sabe? Eu acho que o convém substituir vai ter menos preocupações, menos dores de cabeça, em tentar pressionar a Câmara a fazer obras. Eu tenho aqui também, escrevi aqui também, que pronto, todas estas obras não veio do céu, não é? Foi preciso lutar, ter desavenças com o Presidente da Câmara, com os vereadores, as reuniões que nós lá fazíamos, estaríamos na Câmara, e tudo isto foi discutido para poder alcançar essas obras, porque eles não oferecem nada a ninguém. E elas, conforme eu disse, elas não caem de céu, elas estão aí, é porque houve luta. E o Sr. Presidente passou por mais que um Presidente de Câmara, não é? Exatamente. Passaram mais que um Presidente de Câmara pelas mãos. Ali o Sr. Tesoureiro que está mais calado, eu vou-lhe dedicar um espaço, porque estamos perto de acabar esta nossa conversa, eu vou dedicar um espaço mais lúdico, que é Canelas, à semelhança, penso eu, todas as freguesias do nosso Portugal têm um padroeiro ou uma padroeira, correto? Exatamente. Qual é a padroeira ou o padroeiro? São Mamed, que se festeja em agosto. Em agosto. 17 de agosto. 17 de agosto. Ou fim de semana próximo. É uma festa com romaria, uma festa só católica? Não, tem a base católica e as festividades. Exatamente. Portanto, isto é uma festa que de 3 dias? Mais ou menos 2, 3 dias. Depende do fim de semana, se calhar. Eu Festejo fechado. Festejo, se tiver mais dinheiro, faz 3 dias de festa. Aqui vocês têm também os mordomos que tomam conta, que mudam de ano para ano, se apresentam não. As comissões de festas. Que mudam todos os anos. Exato. Diga-me uma coisa, aqui a freguesia de Canelas, em alguma altura da sua existência, foi alvo de imigração? Imigração.
Sim. E imigração? Imigração. Sim, imigração. Não vamos entrar por aí. Imigração foi ou não? Sim. Eu só fazer essa pergunta para fazer uma outra, que é: ainda há aquele chamado filho da terra que regressa cá nas férias, Nas ou férias. não se nota? Sim, cada vez menos, não é? Cada vez menos, mas em agosto normalmente regressa muita gente, não é? Mas regressa como a população tem tendência a aumentar, ou não há realmente, é uma vila que vive normalmente com Uma aldeia, uma freguesia. uma aldeia, peço desculpa, claro, vocês não Penso que mais do que o que está, não. Que vai manter, até porque não temos emprego cá, não é? E então, muito menos se espera que eles voltem. Neste capítulo tinha alguma coisa a acrescentar? Não. Era só mesmo, assim, não há esse retorno como é que eu ia dizer, ao retorno dos imigrantes que são temporários, não é? Não é Pois vocês então imigrantes de anos. nunca tiveram aquele foco, como há muitas cidades, muitas aldeias que tiveram um foco muito grande, quer para a França, quer para a Alemanha, quer até para os Estados Unidos, e que realmente no verão que regressam maciçamente à sua terra para passar férias. Presumo-se então que Canelas não tenha tido realmente... Não, neste momento, pronto, agora este último ano, 2 anos, pronto, houve mais pessoas em por fora, mas famílias inteiras não. O Sr. Presidente ia dizer alguma coisa? Peço desculpa. Não, é que este tipo de coisa de obras, quer dizer, ainda havia aqui mais alguma coisa. Sr. Presidente, conclui então. Se puder. Faça favor. Eu tinha aqui também as tais obras mesmo importantes, ou que projetos que elaboramos. Aquelas que lhe deram muito trabalho. Mais trabalho. Tenho aqui uma estrada da UF, foi muito difícil, porque era muito inclinado o terreno. Essa estrada, para termos uma ideia, é a estrada que dá acesso do mundo. A Índio Rios, da 108. Que dá acesso da Nacional, que vem cá acima. Sim, e como aqui, como você vê, o rio passa lá embaixo no fundo. Muito baixo, sim. E a estrada também, a 108 também, teve que fazer uns cortes muito grandes, com a estrada a 108, passar trânsito e cair pedras Que é sempre um problema. é sempre um problema. Não podia ser cortada, não Não é? podia ser cortada, e então ali deu para esse e outros também, por isso é que eu tenho os cabelos brancos, foi por tudo isso. Mas de qualquer maneira, eu queria frisar aqui a estrada da UF, a Rua Nova de Pilar, a Rua de São Pedro, que são 2,5 km, aí está o lugar, que obviamente é o lugar da Serra. Foram feitas pelo Exército. Foi feito pelo Exército. Tiveram as máquinas da engenharia, tiveram cá 2 fases. A primeira fase, 2 meses e meio, e a segunda fase, 1 mês e meio. Isto foi um trabalho disputado por quê? Pela Junta ou pela Câmara? Pela Junta. Foi pela Junta? Foi a primeira freguesia a ser servida com máquinas da Câmara. As máquinas do Exército para abrir estradas. Para administrar. Sim. Diziam eles que tinha que ser pelo intermédio da Câmara. Portanto, nós que pela Junta que não podia ser. Mas eu, com conhecimentos que tinha com o Sr. Comandante, o nosso comandante da Serra de Pilar, apesar de dois, Pilar Nova Gaia, e então ali tivemos reuniões com o Brigadeiro, o Brigadeiro também de Lisboa, que era o comandante, e o da engenharia de Espinho. E então tivemos reuniões e no fim foi seguida, foi A aprovada maquinaria as máquinas Sim. e elas vieram para aqui. Porquê? Porque sempre por conta da Câmara, os indivíduos, os militares que vêm trabalhar com as máquinas estão em hotéis, não é? Em hotéis e não falta nada, que você tem tudo. E nós aqui não tínhamos. E ias perguntar, e vocês têm dinheiro para... nós não tínhamos, sabe, que é uma freguesia sempre pobre, que assim nós, como gerimos o dinheiro... É o dinheiro para o dia-a-dia. Para as despesas de manutenção, claro. E então, eles vieram aqui ver a sede da Junta, estamos ali a ver, e eles
falaram que, e perguntaram aos agentes que vinha com eles se havia possibilidade de pôr aqui umas camas e eles eram aqui que dormiam ali na sede. Fizeram o congelamento aqui na própria sede. Mas na própria sede conseguiram questão de água quente. Isso em que ano foi, Sr. Presidente? Foi em 2096, 96, já foi há uns aninhos. Isso foi uma conquista grande para que o senhor conseguiu. Pronto, nisso também fiquei bastante orgulhoso por não por trazer as máquinas, para andar aí a dizer que trouxemos as máquinas, só que o trabalho para ser feito. Claro, então, isso é que é o foi uma construção que a Junta gastou pouco, praticamente. Pagava só o gasóleo, não se pagou mais nada. Nem a Câmara. Nem a Câmara também não entrou nisso, e até a Câmara até foi contra. Depois, a engenharia e no quartel, quando as máquinas vêm para qualquer freguesia estão sempre atentos às notícias. Então, um vereador da Câmara fez uma entrevista a dizer que ela andava aqui em Canelas, que é que andava a fazer, que as juntas nem dinheiro tinham para o gasóleo. E se ele não tinha que dar a fazer, tinha aqui nas praias, nas praias que havia lá trincheiras e coisa toda, e que era mais perto de vir para aqui, porque não andava a fazer nada. Então, fomos chamados lá, eu e o sargento que estava a comandar aqui os trabalhos, para ver se isso era verdade ou se era mentira. Então, o sargento disse: não nos falta gasóleo, nós estamos a trabalhar dia a dia, não temos problema nenhum. E então ele foi-me dito, dizendo: pois é, mas você bem dizia que a Câmara não ia apoiar, está a ver como ela foi contra você. E então disse: mas isto não faz mal, isto é estranho, porque na verdade já não estava muito bem visto, e agora fica mesmo na lista negra, na lista. E então queria dizer que quando eles dizem as máquinas que não as enviavam, quer dizer, que não enviavam. mas as relações agora da Junta com a Câmara são boas? Boas, mesmo como eu nestes 20 anos tive pelo menos 3 presidentes da Câmara, quer dizer, 2 que era da oposição e agora este que é da mesma coisa dos outros partidos. Ou seja, mesmo para acabarmos... Mas consegui mesmo com ele, com consegui também aqui o alargamento do cemitério aqui no Jardim de Infância foi com o da oposição. E conseguiu. E eu vou-lhe fazer uma pergunta mesmo para terminarmos. O Sr. Presidente sai com alguma pena de abandonar o seu cargo ou não? Não, eu não é para dizer que estou cansado, mas já tenho também uma certa idade também. Mas eu já venho já 2 mandatos atrás a dizer que não queria mais, quer dizer, chegou ao terceiro mandato, eu dizia que não ia mais. Mas pronto, sabe como é? Os partidos e depois o presidente da Câmara é mais um, e depois com algumas promessas que também faziam, porque estão aqui obras que são feitas também, porque eu exigi, ficava, mas tinha que aparecer essas obras feitas. E a iluminação, nós temos aí 2 ruas grandes, para aí com 2,5 km. 2,5 km, mas já está aqui para cima. Aí 3 km de iluminação posta a posta, quer dizer, não vai ser posta sem posta não. Quer dizer, preparo lá 2 ruas. Foi ficando para conseguir pequenas conquistas para a sua população. Pronto, tudo para bem da população. Agora, não era para o bem, e eu podia ter mais descanso. Tinha uma drogaria e podia lá estar descansado em vez de estar aqui. Descansado e andava por aí. Mas foi em prol da sua população. Mas para bem da freguesia, eu fazia isso e faço com gosto. E se aparecer mais alguém que queira, que peça uma ajuda, tudo que seja para bem da freguesia. Podemos presumir que o Sr. Presidente, apesar de, agora, por inerência do limite de mandatos sair, vai ser sempre um amigo e sempre atento e sempre pronto a ajudar no que puder a sua freguesia.
Para acabarmos esta nossa conversa, porque já vai bastante longa em termos de tempo, eu deixaria à disposição de qualquer um dos senhores, para terminarmos da mesma forma como terminamos em todas as juntas, que é uma mensagem em especial para o vosso freguês, como é evidente, na generalidade para o nosso telespectador, que é o povo português. Deixaria a consideração para algum de vocês para fechar um pouco este programa. Mas aqui não quero que eu diga as ruas que nós ficamos. Sr. Presidente, se quiser agora tem que ser um bocadinho rápido, porque estamos mesmo, aliás, no fim do tempo. Pronto, eu queria também, porque fiquei arriscado, e foi por isso que eu marquei aqui também algumas ruas, pensei que ia fazer estas perguntas como fez de obra, mas esqueci depois, ao falarmos uma coisa e da outra, ficar... O senhor faça um favor, e se quiser que fique mencionado em termos de documentos, o senhor faça um favor. Depois também nos envia via e-mail e nós com todo o gosto colocamos isso na reportagem, se às vezes esquecer de mencionar alguma das ruas, mas faça um favor já agora. Não, mas nós fizemos muitas ruas, conforme eu falei que antigamente era tudo em caminhos, e agora, pronto, passo autocarros, passo carros, agora tenho alargamento para 6 metros e algumas mais, outras com 5, 6, 7 metros de lado. E então, fizemos estas ruas que dá mais Ajuda ao desenvolvimento da desenvolver a freguesia, exatamente. Então eu tinha aqui, pronto, a Rua de Salgueiros, alargamento e calçamento, a Rua do Estádio, Rua de Vilarinho, Rua do Bairro, Rua de Goribas, temos aqui muitas, Rua de Goribas, e depois outras que menos alargamentos, mas mais calçamentos, como a Rua de Nossa Senhora de Fátima, a Rua de Campelas, Rua do Lago e Rua de Vilar e Lago, a Rua de Vilela, Rua da Lameira, Rua de Quintar, Rua da Jaira, Rua do Grilo, Rua da Granja, Rua de Passos, Rua de Silvosa, eu vejo mal a Silvosa, Rua do Castelo, Rua do Alto, Rua do Ouro, Rua de Vila Pouca de Cima, Rua do Outeiro da Neta, Travessa do Bairro, Rua dos Moinhos, que dão acesso. Nós fizemos um projeto do parque de sementeira e plantações. Depois eles, não é dela, quer dizer, dentro do mesmo diâmetro, dentro do mesmo terreno, teria um espelho de água, que era para depois para os incêndios. Então fez lá um espelho de água, um programa. E então eu pensei, vou lá meio dos meses para fazer um parque de lazer. Um parque de lazer, um pequeno parque de lazer. Então, para as pessoas, quem quiser vai até lá, tem água, uma água limpa, uma água boa. E então, se quiser lá passar um bocado de tempo, e aproveitou-se, e então fez também aí, quilómetro e meio também de estrada. Para lá chegar. Para lá chegar. E pronto, e mais, ainda tinha aqui mais para apresentar, mas acho que não vale a pena, porque tinha aqui um missal, como vocês sabem, é enorme. Quer dizer, isto era só para dizer que, além das obras grandes da Câmara, que foram feitas muitas pequenas obras que ajudaram, no fundo, nós também fizemos obras muito importantes, obras de grande público também, e outras mais pequenas, que não vai ser obras mesmo novas, alargamentos completos, depois era alargamentos ali, alargamentos atuais, depois calçamentos para melhorar e para ficar na freguesia mais bonita, para ficar com melhores acessos. Com certeza. E então tínhamos uma freguesia que eu tenho muito orgulho e
ver cá. O Sr. Presidente deixa-me uma freguesia com uma imagem completamente diferente daquela Exatamente. quando tomou posse. Exatamente. É isso, não é? Com certeza. Então, eu retomaria aquilo que disse. Não sei qual dos senhores é que quer deixar uma mensagem aqui para os vossos fregueses. Deixaria isso à vossa consideração. Sr. Presidente. Até porque é o último mandato, portanto, até... Sr. Presidente, então, faça o favor. Deixo uma mensagem de esperança nestes tempos difíceis, não é? Que atravessamos, que pronto, isto melhora. Nós já conseguimos melhorar a freguesia, agora que melhor estamos no país, Melhor país. um país para poder tornar outra vez ao tempo, não é ao tempo antigo, porque o tempo antigo também era difícil. Houve uma fase que havia muito dinheiro, não é? Mas agora já estamos na mesma situação que era antigamente. O país tem que mudar para haver um progresso a nível das aldeias, para haver uma dinamização das mesmas, correto? E era isso que eu queria deixar a mensagem de melhoria e de esperança. Com certeza, Sr. Presidente. Fica registrado as suas palavras. Da minha parte, termino esta nossa conversa da mesma forma que comecei, ou seja, agradecendo a simpatia com que nos receberam nesta vossa casa, na qualidade do Sr. Presidente, do Sr. Tesoureiro e do Sr. Secretário, despedindo-me, tendo a certeza de já na melhor sorte para a sua vida futura, tendo a certeza que, mesmo ao sendo autarca, vai ser sempre um amigo de Canelas e sempre atento às necessidades da mesma. Portanto, o nosso muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Tá, Quanto a si, caro telespectador, encontrarmos-nos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa Autarquia em Sua Casa. Até lá então.